Brincadeira de esconde-esconde quase resulta no assassinato de uma menina de 12 anos. Você está com essa garota de 12 anos? Sim, ela diz que está com dificuldade para respirar. Ela disse que foi esfaqueada várias vezes. Esfaqueada várias vezes. Sim, ela está consciente. Ok, fique com ela. A polícia está a caminho. Enquanto policiais tentam descobrir quem deixou uma criança para morrer na floresta, a investigação toma rumo chocante. Os suspeitos também são crianças e são amigos da vítima, ou pelo menos era o que ela pensava. Ela pegou a faca da casa dela. A gente perguntou para a mãe dela se podia brincar com ela lá fora e a mãe dela disse, claro, quem estava com... Quem esfaqueou ela primeiro? Eu acho que a Anisa esfaqueou ela primeiro e depois eu continuei. E aí, ela falou, Morgan, garante que ela não fuja. E aí eu fiquei, Como duas meninas pré-adolescentes poderiam orquestrar um crime tão perturbador? A resposta delas: fizeram isso para se provar para alguém ou alguma coisa. A Anisa me disse que a gente tinha que fazer. Por quê? Porque ela disse que ele mataria nossas famílias. Eu queria uma prova de que ele existia, porque tem muita gente cética por aí dizendo que ele não existia. Neste episódio, vamos revelar como uma fantasia de infância colidiu com um crime real e por que, mais de uma década depois, esse caso continua sendo notícia. Estou ligando sobre uma das minhas moradoras. Qual o nome completo dela? Morgan Geyser. Qual é o seu sobrenome? Ok, então é Sigmund Morgan. M-O-R-G-A-N. Sigmund é seu sobrenome? G-E-I-S-E-R. Bem-vindos ao Female Criminals. Eu sou Elizabeth Milner. Waukesha, Wisconsin. É lá que conhecemos as criminosas desta semana, Anisa Weier e Morgan Geyser. Anisa nasceu em 10 de novembro de 2001, Morgan em 16 de maio de 2002. Morgan Geyser era vista como muito inteligente, criativa e excêntrica por quem a conheceu na infância. Na escola primária, ela é vista como excluída e tem poucos amigos. Isso muda na quarta série, quando uma de suas colegas de classe percebe que ela está sentada sozinha. O nome da colega de classe é Peyton Lautner, que acredita que ninguém deve sentar sozinho. Ela se senta ao lado de Morgan e rapidamente se dão bem. Elas desenhavam, brincavam fora e faziam festas do pijama. Peyton considera Morgan sua melhor amiga e Morgan considera Peyton sua única amiga. Quando as meninas chegam à sexta série, Anisa Weier entra na história. Na sexta série, Anisa se mudou para o condomínio de Morgan Geyser. As duas se encontravam diariamente no ônibus escolar e viraram amigas. A relação entre Anisa e Morgan era, no mínimo, interessante. Elas não gostavam dessas coisas de menina, como bonecas ou boy bands. Em vez disso, se conectavam por causa das histórias de terror que encontravam na internet. Anisa e Morgan se interessaram por creepypasta, que são lendas urbanas ou histórias de terror assustadoras compartilhadas na internet. Há uma lenda em particular que Anisa e Morgan têm um interesse especial: Slender Man. Slender Man é um personagem fictício sem rosto, mas Morgan e Anisa são obcecadas por ele como se fosse real. Peyton, porém, não gosta. Ela acha coisas de terror muito assustadoras. Peyton nota uma mudança em Morgan após ela fazer amizade com Anisa. Peyton acha que Anisa é cruel e talvez tenha ciúmes da amizade dela com Morgan, mas mesmo assim a suporta. Lembre-se, as meninas estão no fundamental. Qualquer garota já passou por esses dramas de amizade. Porém, a amizade entre Anisa e Morgan era diferente. Em maio de 2014, elas já haviam criado algo mais sinistro que o drama típico do ensino fundamental. Unidas por uma mesma obsessão, tornaram-se perigosas. Em 30 de maio de 2014, Morgan, Anisa e Peyton comemoram o 12º aniversário de Morgan. O início é normal. Vão a uma pista de patinação e tomam iogurte congelado. Depois, as meninas passam a noite na casa de Morgan para uma festa do pijama. Na manhã seguinte, Morgan pede à mãe para ir com as amigas a um parque próximo. Morgan normalmente não pode ir lá sem um adulto, mas como era seu aniversário e estaria com as amigas, sua mãe deixou que fossem sozinhas. Morgan e Anisa pedem para Peyton brincar de esconde-esconde. Elas vão até o fundo da floresta do David's Park, em Waukesha, e pedem que Peyton deite no chão e se cubra com folhas. Peyton acha que está brincando, mas o que ocorre depois está longe de ser brincadeira. 911. Qual é o endereço da sua emergência? Estou com uma menina de 12 anos. Ela parece ter sido esfaqueada. Ela parece o quê? Esfaqueada. Esfaqueada? Você ouve a voz de Greg Steinberg, ciclista que passava pelo David's Park quando viu uma garota saindo se arrastando da mata, coberta de sangue.
Você está com a menina de 12 anos. Sim, ela relata dificuldade para respirar. Ela disse que foi esfaqueada várias vezes. Esfaqueada várias vezes. Sim. Ok, senhor. O senhor está com ela agora? Sim. Ela está acordada? Ela está acordada. Ela está respirando? Sim, ela está respirando. Ela diz que consegue respirar superficialmente. Ela está alerta. Ok, fique com ela. A polícia está a caminho. Não desligue, certo? Espere um minuto, senhor. Não desligue. Já estamos enviando os policiais. Há algum agressor por perto? Eu nem olhei. Não vejo ninguém. A vítima não é identificada nos documentos do tribunal, mas sabemos que é Peyton Lautner, de 12 anos. Fomos nós que fizemos isso com você. Por que você não quer conversar? Ok, bom, se você não quiser falar, então não fale. Poupe sua energia. A ligação para o 911 termina com a chegada da polícia. Peyton é levada rapidamente ao hospital, onde os médicos logo descobrem a extensão total dos ferimentos. Ela tinha sido esfaqueada 19 vezes. Ela quase morreu, mas sobreviveu contra todas as probabilidades. Enquanto médicos tratam Peyton, a polícia busca respostas. Lembre-se, Peyton não entrou na floresta sozinha. Ela conta à polícia que estava com suas duas supostas amigas, Anissa Weier e Morgan Geyser. Então, onde elas estão? 5 horas após o ataque, policiais de Waukesha encontram as meninas perto de uma loja de móveis na rodovia Interestadual 94. Eles encontram outra coisa também em uma bolsa que elas carregavam, uma faca ensanguentada. Morgan e Anissa são levadas para a delegacia. Elas são colocadas em salas de interrogatório separadas, longe uma da outra. Nos 2 interrogatórios, Morgan e Anissa chamam Peyton de Bella, seu antigo apelido. Detetives devem descobrir o que ocorreu na floresta. Morgan tem uma resposta assustadora. Elas planejavam isso há meses. Nós planejamos isso muito, muito bem mesmo. Então fomos ao banheiro. Então estávamos cantando. E então ela sugeriu que a gente fosse dar uma caminhada. Tudo bem. E então ela caiu sobre Bella. E ela a segurou no chão. Onde vocês conseguiram a faca? Da minha cozinha. A cozinha dela. A cozinha da Anissa. Quem saiu de casa com a faca? Acho que foi a Anissa, que estava na bolsa. A Anissa arrumou a bolsa. Nós duas arrumamos a bolsa. Sabíamos disso desde dezembro. Um dia ela disse que precisávamos fazer isso. Como assim ela disse que vocês tinham que fazer isso? Ela disse que precisávamos matá-la. Quem disse isso? Anissa. Quando ela fala nós, a quem se refere? Quem são nós? Nós duas. Você quer dizer vocês duas ou mais alguém? Não tem mais ninguém. Vocês jogam isso há um tempo. Acabei de descobrir. Ela era minha melhor amiga desde a 4ª série. Quem era? Peyton. Por que você escolheu a Peyton? Eu não escolhi. Quem escolheu ela? Quem quer que a Anissa estivesse mencionando. Ela fez parecer necessário. E eu vejo aqui que ela achou que era necessário que eu estivesse. Então, a pessoa que falou com a Anissa disse a eles o que fazer com isso? Sim. Foi mais como uma mensagem. Eu não sei. Ela não entrou muito em detalhes. E o que mais vocês têm feito para planejar? Só conversam sobre isso? Vocês dois? Mas alguém sabia disso? Não. Então, como você soube disso, vocês estavam tentando fazer com ela quando você a esfaqueou? Matá-la. Posso dizer logo, não estávamos tentando matá-la. Eu não sei por que precisava ser ela, mas parecia muito necessário. Isso vai me dar um restaurante. Morgan pode achar que, por ter 12 anos, não será presa. A detetive perguntou como ela e Anissa convenceram Peyton a ir à floresta.
Morgan admite ter enganado uma das poucas pessoas que realmente podia chamar de amiga. A última coisa que ela disse pra mim foi: eu confiava em você. E então ela disse: eu te odeio. E então nós mentimos pra ela. A Anisa disse que iria buscar ajuda. Não tive relação com a mentira, foi tudo Anisa. Ela disse que buscaríamos ajuda. Como você enganou ela para descer lá? A gente disse que ia observar pássaros. Quem confia em você fica muito fácil de enganar. E foi meio triste. Não foi ofensivo. Bem, não é que fosse triste, mas foi triste fazer isso. Vocês falaram que iam observar pássaros e depois, o que houve? Dissemos que íamos brincar de plano secreto e a Anisa pulou nela. Tudo aconteceu muito rápido e ainda tento esquecer. Quem foi que esfaqueou ela primeiro? Eu acho que a Anisa esfaqueou ela primeiro e depois eu continuei. E aí ela falou, tipo, Morgan, certifique-se de que ela não fuja. E então eu fiquei, tipo... Então você acha que foi a Anisa primeiro? Você tem certeza? Sim. Na verdade, não. É meio confuso. Outra coisa, eu tive que ignorar os gritos o dia todo. No depoimento à polícia, Morgan cita um ele. Mas quem mandaria duas meninas de 12 anos esfaquearem outra? Bem, é a Anisa quem revela quem ele é. Então existe um site chamado Creepypasta Wiki. Ok. É cheio de histórias de terror que são feitas pra te assustar de propósito por meio de narrativas e tudo mais. Ok. E tem uma delas chamada Slenderman. É tipo realmente Slitterman. É Slenderman. 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 É, tudo bem. E tínhamos esses proxies ou Shermans, como as pessoas costumavam chamar, Masquetites. E Morgan disse: ei, Anisa, a gente deveria ser proxies. E eu falei: tá, como a gente faria isso? E isso foi por volta do final de dezembro, começo de janeiro. Tá bom. Um proxy de novo, o que é? Um proxy é tipo um Sherman, ou tipo... a versão deles. Eles são assassinos com proxies. Proxies são príncipes para assassinos. E assassinos estão sozinhos ou têm proxies. Agora sabemos que Slenderman é um personagem fictício criado na internet, mas Anisa e Morgan não viam dessa forma. Elas acreditavam que ele era real e temiam as consequências de desobedecê-lo. Certo, então lá por dezembro ou janeiro a Morgan te disse algo tipo: ei, a gente devia ser proxies, eu acho. Em que, tipo... Eu disse, ok, como faríamos isso? E ela disse, temos que matar Bella. Ok. E você sabe por que ela disse isso? Tipo, por que ela disse isso? Porque nós supostamente tínhamos que provar que éramos dignas aos olhos do Slender. No dia seguinte ao que ocorreu com a Bella, enquanto caminhavam, você achou que viu o Slender. Era a pessoa que estava observando? Sim, uma vez depois que a Morgan a esfaqueou. Tudo bem. Ela pensou que talvez você atirasse em um Slender. Tudo bem. Você achou que vocês tinham matado a Morgan? Ou quero dizer, Peyton Bella? Sim. Eu tive um colapso nervoso total e culpei a Morgan por tudo. Disse que você podia esfaqueá-la se quisesse. Então, tudo bem, estamos fazendo o que a Morgan fez. A Morgan não é de chorar com frequência. E então, finalmente, ela simplesmente se soltou e começou a chorar. E aí eu só precisei desabafar porque eu estava com medo. Eu estava com medo, primeiro por mim e segundo pela minha família. Porque depois que deixamos Peyton na floresta, perto da área pantanosa, foi isso que ela disse. E teve uma coisa que eu esqueci de te contar. Eu meio que fiz um acordo com o Slender dizendo que se
Se a gente não matasse Bella, ele iria ou poderia matar nossas famílias e tudo o que amamos. Não quero que isso aconteça, por isso fiz isso. E aí eu fiquei realmente assustada e comecei a andar rápido, tentando sair dali. Eu até comecei a cantar pra mim mesma, pra tentar me acalmar. Quando Morgan disse para você que se a gente não fizesse isso para o Slender, nossas famílias, nossos entes queridos seriam mortos, você realmente acreditou nisso? Bem, sim, porque ele podia ter de 1,80 metros até 4,20 metros de altura. Ele é, como eu disse, um cara alto que está sempre usando um terno com uma gravata vermelha. Ele não tem rosto, a pele dele é branca. E quando quer, ele pode, estender esses tentáculos das costas e estrangular as vítimas dele, de acordo com todas as creepypastas, quando dizem que ele ataca principalmente crianças. Ok, então eu fiquei realmente assustada sabendo que o Slenderman poderia, devorar toda a sua família em 30 segundos. Você já falou sobre matar a Bella no ônibus ou na festa de aniversário? Não muito frequentemente, às vezes falávamos, mas fazíamos questão de sussurrar. E quando vocês sussurravam, por que faziam isso? Para que ninguém mais ouvisse. O ônibus é barulhento, mas as pessoas gostam de ouvir conversa dos outros. Se alguém ouvisse com o que você se preocupava... Que passaríamos o resto da nossa vida na prisão por cometer isso. Para Anisa e Morgan, a fantasia acabou. Agora vem a parte da qual elas não podem escapar, as consequências. No sábado, 31 de maio de 2014, aproximadamente às 9h50 da manhã, o Departamento de Polícia de Waukesha foi avisado por um cidadão sobre uma garota de 12 anos esfaqueada na Big Ben Road, em Waukesha. Todos os suspeitos tinham uma fascinação por um personagem fictício que frequentemente postava em um site que é uma coleção de pequenas histórias sobre morte e horror. Com base em nossa investigação, acredita-se que os suspeitos planejaram matar a vítima por vários meses. As 3 garotas fizeram uma festa do pijama na casa de uma das suspeitas na noite de sábado, 30 de maio. Pela manhã, as suspeitas foram ao Davids Park e atraíram a vítima para a floresta próxima a Big Ben Road, ao sul da Rivera Drive, para brincar de um jogo. Quando chegaram lá, uma das suspeitas segurou a vítima, enquanto a outra suspeita a esfaqueou 19 vezes nos braços, pernas e tronco. Muitos dos golpes de faca atingiram órgãos vitais, mas incrivelmente e felizmente, a vítima sobreviveu a esse ataque brutal. Os detalhes desse caso deixam todos em total incredulidade. As investigações determinaram que Morgan esfaqueou Peyton várias vezes enquanto Anissa teve que fugir. Como 2 alunas do Fundamental cometeram um crime tão chocante? O chefe de polícia de Waukesha faz um alerta importante para pais e mães. A internet mudou a forma como vivemos. Ela está cheia de informações e sites incríveis que ensinam e entretêm. A internet também pode ter conteúdos sombrios e perversos. Ela também permitiu que predadores de crianças alcançassem nossos filhos como nunca antes. O acesso não monitorado e irrestrito à internet por crianças é um problema crescente e alarmante. Isso deve servir como um alerta para os pais. Anissa Weier e Morgan Geyser são acusadas de tentativa de homicídio em 1º grau. O promotor disse que o caso não irá ao tribunal de menores. As meninas serão julgadas como adultas. O caso então atrai atenção internacional. Enquanto Anissa e Morgan estão presas, Peyton enfrenta outra luta, a recuperação. Ela recebe alta do hospital 1 semana após quase ser assassinada. Suas feridas físicas acabariam cicatrizando, mas a recuperação mental seria bem mais lenta. Lembre-se, Peyton via Morgan como amiga, mas agora Morgan e sua amiga Anissa são acusadas de esfaqueá-la e deixá-la na floresta para morrer. Ela retorna corajosamente à escola no outono, mas por anos Peyton vive com trauma e medo. Depois, ela revelou em entrevista que dormia com uma tesoura quebrada sob o travesseiro por causa do que Morgan e Anissa fizeram. De 2014 a 2017, os casos de Morgan e Anissa passaram pelo sistema judiciário. Elas passaram anos em uma unidade fechada de detenção juvenil e também em hospitais estaduais. Diversas avaliações de competência são feitas para decidir se as meninas podem ser julgadas.
Em 2017, o caso de uma delas avança. Anissa Weir se declara culpada, mas há uma reviravolta. Ela admite tentativa de homicídio doloso em segundo grau, mas não é considerada criminalmente responsável em razão de doença ou defeito mental. Na audiência de confissão em agosto de 2017, Anissa, agora adolescente, disse ao juiz: "Acredito que, se não tivesse feito isso, o Slenderman atacaria e mataria a mim, meus amigos e minha família." O tribunal aceita sua confissão, mas o caso ainda irá a júri na segunda fase do julgamento. Nessa fase, o júri decidirá se Anissa será presa ou enviada a uma instituição estadual de saúde mental. As alegações iniciais são no mês seguinte. O Estado defende que Anissa deve estar presa. Kevin Osborne, promotor assistente do condado de Waukesha, diz que doença mental não deveria dar a Anissa um passe livre para escapar da prisão. Há vários tipos de doenças e distúrbios mentais. Eu diria que a maioria das pessoas tem algum, mas se simplesmente disséssemos que todas as doenças ou distúrbios mentais resultariam em isenção de responsabilidade criminal, as prisões estariam vazias, porque basicamente todo mundo tem algum. Eu tenho medo de altura. Isso é uma doença mental? Sim. Isso justificaria eu fazer coisas como o réu fez neste caso? Absolutamente não. Você ouvirá evidências de que eles planejaram isso por meses. Não tem exatamente aquele caráter imediato que eu associo à ideia de algo imediato. Em segundo lugar, você vai ouvir que no dia em que isso aconteceu, no dia em que elas decidiram seguir com isso, depois de planejarem no ônibus e durante esses meses, Anissa acorda. As 3 meninas dormem no mesmo quarto. O plano original era levantar no meio da noite, matar Peyton e ir embora. E Anissa acorda às 1h30, tenta acordar Morgan. E Morgan diz: "Não, é muito cedo. Não vamos fazer isso agora." Se elas realmente de verdade tivessem medo de um dano imediato a si mesmas ou às suas famílias por causa de um personagem fictício que aparentemente sabe de tudo e vê tudo, não estariam pensando: "Poxa, se a gente não levantar agora e fizer isso, o Slenderman vai ficar bravo." Isso não aconteceu. Elas não fazem isso, apenas voltam a dormir. Morgan está com a faca. Lembre-se, devemos acreditar que Morgan é a figura dominante e está levando Anissa pelo caminho errado. E ainda assim é na floresta. Morgan está com uma faca. O que Anissa faz? Morgan está se segurando. Ela está esperando. E ele disse: "Fique louca, vai com tudo. É a Anissa. Não é a Morgan que inicia o ato final. Morgan é quem faz a facada. Não nego isso, mas foi sob o comando da Anissa." A promotoria argumenta que Anissa participou desse esfaqueamento brutal não para agradar ao Slenderman, mas sim a Morgan Geyser. Bem, então por que ela fez isso? E eu acho que a resposta está em partes da declaração de abertura do Sr. Smith. Ela não tem nenhum amigo. Ela é solitária. Ela está deprimida e, de repente, Morgan é amiga dela. E Morgan quer fazer isso. Então, o que Anissa precisa fazer? Ela aceita porque quer preservar a única amizade que tem. Não porque ela tem medo, mas porque ela se sente sozinha e quer algo. Ela quer a amizade com Morgan e não quer que isso acabe. Ela não quer uma situação em que Morgan diga: "Bem, se você não vai me ajudar, não quero mais ser seu amigo", porque isso é tudo o que ela tem. Ela quer ser seguidora do Slenderman, diferente de temer que ele mate sua família. O advogado de Anissa, Joseph Smith, não nega seu envolvimento no esfaqueamento, mas alega que ela sofria de problemas mentais não diagnosticados e delírios. As duas acreditavam que a única maneira de elas poderem evitar era se tornarem seguidoras do Slenderman. Porém, para provar ao Slenderman que mereciam ser proxies, elas tinham que matar alguém próximo. Depois de fazer isso, elas tinham que deixar para trás as famílias que amavam e valorizavam e arriscar seu destino nas mãos do Slenderman. Como Anissa passou a crer nisso? Anissa e Morgan descobriram o Slenderman na internet em novembro de 2013. Ambas tinham 11 anos naquela época. No Creepypasta Week, elas aprenderam que o Slenderman é um dos muitos personagens que caçam principalmente crianças.
junto com os Slenderman ao Jeff the Killer e o Zalgo, para citar alguns. Explorando o Wiki, elas acharam provas de que Jeff the Killer existia de verdade. Uma das atrações daquele site de creepypasta é a intenção do criador de fazer com que relatos de avistamentos do Slenderman e de personagens como Jeff the Killer pareçam autênticos. Há transcrições de entrevistas policiais com pessoas que viram o Slenderman. Há transcrições de entrevistas de psiquiatras com pessoas que viram o Slenderman. Na Wiki, Anissa e Morgan encontraram depoimentos gravados em vídeo de adultos mais velhos, com aparência sincera, contando sobre seus avistamentos do Slenderman no mundo real. Anissa e Morgan encontraram artigos de recortes de jornal confirmando que Jeff the Killer existia. Então, eles sabiam que Slenderman existia e sabiam que ele estava por perto. Então, para proteger a si mesmos e suas famílias, eles precisavam agir. Dr. Michael Caldwell, um especialista na área de psicologia infantil, nós o contatamos imediatamente porque queríamos saber desde o início de um especialista, logo após isso acontecer, o que causou isso. Ele se encontrou com ela várias vezes a partir de julho de 2014, então isso foi pouco depois que isso aconteceu. Ele a diagnosticou como esquizotípica. Eu sei que você provavelmente nunca ouviu esse termo antes, mas isso é um transtorno mental dentro do espectro da esquizofrenia. Eu sei que muitos já conhecem o espectro do autismo. Uma pessoa pode ter diferentes graus de características do autismo. Assim como o espectro do autismo, a esquizofrenia também tem um espectro, e os médicos vão explicar isso para você. Mas o que isso significava para a Anissa é que ela tem uma propensão a aceitar mais facilmente crenças não baseadas na realidade ou delirantes. Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia. Juntas, Anissa e Morgan ficaram sob o comando e controle de um delírio que ambas compartilhavam. Um transtorno delirante compartilhado envolve uma forte adesão a pensamentos ou crenças que não são baseados na realidade por duas pessoas que têm um relacionamento próximo. A pessoa primária e a secundária sucumbem à troca de crenças delirantes como resultado desse relacionamento muito próximo. Então Anissa e Morgan, duas meninas de 11 anos, se encontraram e logo depois disso, Anissa perdeu o contato com a realidade e caiu nesse delírio. Nessa fase do julgamento, a defesa tem o ônus da prova. Eles iniciam chamando o pai de Anissa, William Wire, que a conhece melhor que ninguém. Enquanto ela estava na Prairie Grade School, houve um momento em que houve alguma dificuldade em casa? Sim. A mãe da Anissa e eu somos divorciados. Estávamos nos divorciando quando a Anissa estava no ensino fundamental na Prairie. O pai da Anissa testemunha que após o divórcio percebeu mudanças no comportamento dela. Ela ficou mais quieta e mais retraída. Ele afirma que não percebeu essas mudanças como sinal do que viria, mesmo quando Anissa começou a ficar amiga de Morgan. Minha primeira experiência com a Morgan foi ver ela descendo a colina até o ponto de ônibus quando deixei a Anissa lá. O que você percebeu sobre a Morgan? Minhas primeiras impressões sobre a Morgan eram que ela era curiosa. Ela apareceu no ponto de ônibus um dia usando uma máscara, parecia ser uma máscara de Halloween de uma das tartarugas ninja. Teve uma vez em que ela apareceu no ponto de ônibus usando umas orelhas vulcanas de Jornada nas Estrelas. Isso parecia incomum. Bem, para uma garota de 12 anos parecia só uma brincadeira, mas perguntei a Anissa: "O que está acontecendo aqui?" Ela respondeu: "A Morgan é assim mesmo." Você já pensou que sua filha poderia precisar de ajuda em saúde mental? Do meu ponto de vista, não. Houve algum momento em que ela disse que via coisas ou estava passando por experiências que outras pessoas não estavam?
Houve um episódio quando Anissa tinha cerca de 10 anos. Ela tinha ido para a cama naquela noite. Pouco depois, ela chamou por sua mãe e por mim. Sabe, ela viu algo no armário olhando para ela. Então, sabe, coisa de criança de 10 anos, monstro no armário. Acendemos as luzes e abrimos o armário, mas estava vazio. Perguntamos o que ela viu e ela disse ter visto olhos vermelhos olhando de dentro do armário. Então, numa tentativa de acalmá-la, sabe, pensamos sobre isso. A janela do quarto dela dava para a Avenida Leste. Ela tinha cortinas rosa bem chamativas penduradas no quarto dela. Então eu perguntei para ela, sabe, você acha que é possível que talvez fossem os faróis de algum carro passando pelas cortinas rosas e que foi isso que você viu no seu armário? Ela disse que sim, e foi assim que deixamos. Ela foi dormir naquela noite sem mais problemas. O júri também escuta uma ex-colega de Anissa, identificada apenas como Kaene. Mas o depoimento da Kaene ajudou o caso da defesa ou da promotoria? E você se lembra de já ter conversado com a Anissa sobre proxies? Sim. Você lembra de já ter conversado com a Anissa sobre ela querer ser uma proxy? Sim, foi só uma vez, pelo que me lembro. Você sabe se isso foi antes de 31 de maio de 2014? Sim. Certo. E você se lembra do que a Anissa disse sobre se tornar uma proxy? Ela disse algo como: eu encontrei uma maneira de me tornar uma proxy. Você tem que matar um dos seus amigos. E quando eu olhei pra ela, tipo, do que você está falando? Ela disse: não se preocupe, não é você. Foi só uma vez que a Anissa te contou como se tornar uma proxy, certo? Sim. Como você reagiu quando ela te contou isso? Eu fiquei meio confusa, mas não achei que ela realmente fosse fazer isso, porque ela não parecia ser esse tipo de pessoa. Mas o que os especialistas têm a dizer sobre isso? Vamos ouvir o que o psicólogo forense Dr. Michael Caldwell tem a dizer. Primeiro, eu acredito que naquele dia ela agia como alguém que realmente acreditava no Slenderman. Ela acreditava que ela e Morgan Geyser tinham um entendimento especial de que, sabe, Slenderman era real. E ninguém mais parecia ser capaz de ter essa percepção. E um segundo componente do transtorno delirante é que a pessoa sente-se compelida, que ela é compelida a reagir com base no delírio. É isso que faz disso um transtorno. Se alguém tem um delírio, mas só fica em casa jogando videogame ou fazendo outra coisa sem agir por isso, é um delírio, mas não um transtorno delirante. Então, pessoas com transtorno delirante têm uma necessidade compulsiva de salvar o mundo, salvar a família ou algo assim, e elas não conseguem deixar isso de lado. Então, existem dois componentes nisso. Um é se ela realmente compreendeu o caráter errado do seu comportamento. Acho que ela percebeu que o comportamento seria crime e eles poderiam ser presos. Mas acreditar que essa era uma força maligna que ninguém mais poderia entender além dela e Morgan Geyser colocou sobre ela uma exigência moral de tentar proteger a si mesma e sua família disso, dessa coisa horrível. E na cabeça dela, eu acho, ela estava agindo por um senso de altruísmo, que ela estava salvando alguém, e é uma escolha moral muito difícil. Então, nesse sentido, eu não acho que ela tinha plena noção do caráter errado da conduta, mesmo entendendo a ilegalidade do comportamento. Eu não acho que ela tinha uma capacidade totalmente intacta de entender o caráter errado desse comportamento. Em segundo lugar, se você não entende completamente, se você não compreende plenamente o que está fazendo, você não entende todas as consequências e tudo mais. Se você não consegue fazer isso por um transtorno mental, não tem plena capacidade de seguir o que a lei exige e é compelido a agir assim, é ilegal. Mas você não tem a capacidade total de controlar suas ações porque você realmente não entende a natureza do que está fazendo. Após dias de depoimentos, cada lado tem uma última chance de apresentar seus argumentos ao júri. Se você resumir tudo isso, é muito simples. Se resume a: ela precisava ou ela queria. Se ela acreditasse que Slenderman mataria ela ou sua família, talvez não conseguisse cumprir os requisitos da lei. Mas isso não era uma obrigação, não era matar ou morrer. O curioso disso tudo era: eu não percebi imediatamente que estava em perigo, até depois que Morgan esfaqueou Peyton. Foi isso que ela disse ao detetive Trussoni. Essa é a verdade.
Não era matar ou morrer, era um desejo. E porque era um desejo, ela podia cumprir os requisitos da lei. Foi uma escolha. Neste caso, a única evidência que você tem é que Anissa Weir atende ao padrão para ser considerada não criminalmente responsável em razão de doença ou transtorno mental. 3 médicos a diagnosticaram com um transtorno mental, um transtorno delirante. Eles explicaram que o delírio era tão forte que impedia Anissa de ajustar sua conduta aos requisitos da lei. A doutora Caldwell, que a avaliou menos de 2 meses após o crime, também acreditava que, embora ela soubesse que era ilegal, no contexto geral, ela não compreendia que aquilo era errado. As médicas chegaram a essas conclusões após revisar todas as informações, incluindo todas as declarações gravadas. E novamente, como eu disse, talvez o mais importante, elas também analisaram o que estava influenciando a cabeça dessas crianças, enquanto aprendiam sobre o Slenderman, sobre o assustador creepypasta, sobre a vida na Slender Mansion. Na floresta de Nagalai, para onde iam que... Elas sabiam o que foi dito por ambas as meninas. Elas sabiam pelo relatório policial. O júri enfrenta uma grande tarefa e demora para chegar ao veredito. Deliberam por 11 horas antes de anunciar a decisão. O tribunal vai ler o veredito. Nós, o júri, decidimos o seguinte. Pergunta 1. No momento em que o crime foi cometido, o réu tinha alguma doença ou deficiência mental? A resposta é sim, por 10 votos a 2. Tribunal conceda o julgamento conforme o veredito. Com base nisso, eu vou... Constato que Anissa Weir foi considerada não culpada por motivo de doença ou deficiência mental em relação aos crimes imputados, tentativa de homicídio doloso em 2º grau, participação no crime com uso de arma perigosa. A jovem de 16 anos evita a prisão. Enquanto Anissa espera a sentença, o caso de Morgan continua. Ela decide não ir a julgamento com o júri e aceita um acordo com os promotores, o que também lhe permite evitar a prisão. Como Anissa, Morgan cumprirá a pena em uma instituição estadual de saúde mental. A sentença de Morgan está marcada para o início de 2018. Em dezembro de 2017, acontece a sentença de Anissa Weir. Não ouvimos falar dela desde o interrogatório policial 3 anos antes. Agora vamos ouvi-la novamente. Ela está arrependida? Eu só quero que todos os envolvidos nisso saibam que eu realmente me responsabilizo por isso. E que eu farei tudo o que for preciso para garantir que eu não tenha nenhum tipo de delírio ou algo assim novamente. E eu quero que todos os envolvidos saibam que eu lamento profundamente tudo o que aconteceu naquele dia e que eu sei que nada do que eu diga vai consertar isso, meritíssima. Nada do que eu diga vai consertar o que quebrei. Eu só espero que, ao me responsabilizar de certa forma e assumir a responsabilidade pelo que participei naquele dia, que eu possa ser responsável e garantir que isso não aconteça de novo. Eu nunca vou deixar isso acontecer de novo. Eu vou fazer o que for preciso para garantir que isso não aconteça. Eu vou fazer o que for preciso para garantir que isso não aconteça. E eu sei que você já ouviu isso antes e provavelmente vai ouvir de novo, mas é a verdade. E me desculpe. Peyton e sua família não comparecem à sentença de Anissa, mas sua presença ainda é sentida no tribunal quando o juiz lê uma carta escrita pela mãe de Peyton. A senhorita Lawler fala sobre o que os trouxe até aqui hoje e o que a levou a escrever a carta. E ela fala diz os motivos para aceitar os acordos de confissão de Morgan e Anissa. Primeiro, acreditamos que era a melhor forma de garantir que Peyton não precisaria testemunhar. Traumatizá-la ainda mais do que valeria a pena. É um resultado muito prático, mas isso certamente é verdade. Assim como você anda pela rua e alguém olha para suas cicatrizes, voltar e reviver tudo verbalmente seria traumatizante e seria uma nova ferida para ela, para a família e também para a comunidade. E também porque Peyton acreditava que a internação em uma instituição de saúde mental era a melhor solução para ambas.
Apesar de Peyton achar que uma instituição de saúde mental é o melhor para Morgan e Nessa, ela ainda teme pela própria segurança. Ela ainda dorme com as janelas fechadas, trancadas e com as travas de segurança ativadas. Ela ainda se recusa a abrir as cortinas. Esta carta serve como um lembrete poderoso de que este caso não é sobre o Slenderman ou sobre o frenesi da mídia que se seguiu. É sobre o que aconteceu com Peyton Launer, uma menina de 12 anos que quase foi morta sem motivo algum. A juíza determina que Anissa faça tratamento no Instituto de Saúde Mental de Winnebago pelos próximos 25 anos. Em fevereiro de 2018, Morgan Geyser descobre sua sentença. Estou convencido de que há evidências suficientes para concluir que a senhorita Geyser representa um risco e que ela corre o risco de praticar condutas perigosas que... Ela representa alto risco de causar danos físicos a si mesma, outros ou à propriedade. O caminho mais seguro, a melhor abordagem para garantir que a senhorita Geyser tenha sucesso e que o público esteja protegido é garantir que ela tenha tratamento em uma instituição. Quando analiso tudo, a internação de 40 anos parece razoável e justo, levando em consideração as circunstâncias únicas deste caso. Então vou determinar que a internação seja de 40 anos. É muito tempo. E quando eu penso e reflito sobre isso, 40 anos para um jovem de 15 anos como é muito tempo. Ainda assim, há mais do que apenas a senhorita Geyser. Nosso foco, até certo ponto, é sobre qual é a situação dela hoje. Mas isso é uma questão de proteção da comunidade. Isso é uma questão para garantir que não haja reincidência. Isso é uma questão para garantir que a senhorita Geyser não tenha uma situação de porta giratória, onde ela acaba voltando para a comunidade, as coisas desmoronam e ela retorna. Morgan foi internada no Instituto de Saúde Mental de Winnebago para tratamento. Por anos, parecia que esse capítulo estava encerrado. A próxima vez que o caso voltou aos holofotes nacionais foi em 2019, quando Peyton conversou com David Muir, da ABC, para sua primeira entrevista diante das câmeras. Em 2019, Peyton já tem 17 anos, ela ainda carrega as marcas físicas do ataque que quase tirou sua vida. Mas ela afirma à ABC News que suas cicatrizes fazem parte dela e não tem o que esconder. Quando perguntada se diria algo a Morgan, o que seria? Surpreendentemente, ela diz que provavelmente agradeceria a Morgan porque o ataque moldou quem ela se tornou. Ela percebeu que sua missão é ajudar outros. Ela diz querer seguir medicina, influenciada pelos médicos e enfermeiros que salvaram sua vida. Enquanto Peyton segue em frente, a história de Anissa muda quando ela pede liberação da Clínica Estadual de Saúde Mental. Em 10 de setembro de 2021, Anissa está com 19 anos. Após anos de tratamento, ela está diante do mesmo juiz que a internou décadas antes em uma clínica estadual de saúde mental. Agora, porém, ele não decide uma punição. O relatório recomenda que a senhorita Wire seja liberada conforme o plano para residir com seu pai na casa dele. O tribunal, é claro, está familiarizado com o caso devido ao seu envolvimento no assunto. Eu li o relatório de liberação condicional e o plano de liberação condicional. Estou satisfeito com as adições que fizemos, em particular, abordando o sistema de GPS. É um relatório justo, é razoável. Ele, é claro, prevê a proteção da comunidade. Prevê a proteção tanto da comunidade quanto da vítima. Além disso, também oferece proteção para a senhorita Wire. É importante que consideremos todas as pessoas envolvidas em tal relatório. Estou satisfeito que é razoável. Ele oferece boas proteções no que diz respeito à comunidade. Também apresenta um bom plano de reabilitação para a senhorita Wire. Portanto, vou aprovar o plano. Anissa Weir é liberada do Instituto de Saúde Mental de Winnebago após 3 anos e meio. Ela seguirá sob supervisão dos gestores de caso do estado até completar 37 anos, que é a duração de sua medida de internação. No ano seguinte, Morgan também busca alta condicional. Em junho de 2022, a advogada de Morgan faz sua primeira petição formal de alta condicional. Um juiz certamente analisará o caso de Morgan de modo diferente do de Anissa. Isso se baseia apenas nos papéis que cada garota teve no ataque brutal. Lembre que os detetives concluíram que Morgan esfaqueou Peyton 19 vezes. Isso também pode ter passado pela cabeça da advogada de Morgan, porque 2 meses depois de entrar com o pedido de alta condicional, elas decidiram retirar a petição. Em maio de 2023, Morgan solicita novamente alta condicional.
2 meses depois, um déjà vu. A advogada de Morgan retira a petição. Anthony Cotton, advogado de Morgan Geyser, afirma que ela progride bem no tratamento e deve estar pronta para ser liberada em 2024. Mas será que isso é correto? Morgan comparece ao Tribunal do Condado de Waukesha em 10 de abril de 2024. O juiz Michael Boring ouve o depoimento das psicólogas nomeadas pelo tribunal, doutora Deborah Collins e doutora Brooke Lundberg. Com Morgan na faixa dos 20 e poucos anos, muitos questionam se o tratamento ajudou. Mas se for concedido, e se nos próximos meses, digamos 2 meses, você não menciona um número de meses no seu relatório, tipo, digamos 2 meses, 3 meses, 4 meses. Durante esse período, se Morgan continuar no caminho que está e continuar fazendo as coisas que você descreve aqui, então você diria que é apropriado que ela esteja na comunidade, certo? Vai chegar um momento em que essa será a minha opinião. Eu prevejo que ela estará, ou acredito que ela estará pronta para uma liberação condicional nos próximos meses. Quantos meses seriam se você tivesse que estimar? São 2? Eu não sei. Vamos supor, hipoteticamente, que o caminho positivo que você viu com Morgan continue exatamente como você viu. 2 meses a mais em Winnebago seriam suficientes? Minha melhor estimativa seria de 6 a 12 meses. Abordando diretamente uma pergunta do tribunal ontem, o senhor não acredita que a senhorita Rita Geyser fingiu sintomas para evitar responsabilidade pelo delito inicial, correto? Certo. Nem o restante da equipe médica e dos profissionais que a trataram ao longo do tempo acredita nisso, correto? Correto. Então, né, o consenso geral é que havia sintomas de psicose naquela época e que duraram. Também é verdade que agora o consenso é que eles evoluíram e não apresentam mais esses sintomas por um longo período? Se estivermos olhando muito especificamente para aquelas ideias delirantes que contribuíram para o delito inicial, sim, é absolutamente verdade que tem havido uma ausência de crença relacionada, por exemplo, ao Slenderman por vários anos. Falando de sintomas de modo geral, ainda há preocupações. Fora da defesa, apenas 2 testemunhas são a favor de Morgan receber liberação condicional, Dr. Kenneth Robbins e Dr. Caleb Pope, qual é a sua opinião especificamente sobre Morgan e o pedido dela de liberação condicional? Acredito que este é um bom momento para sua liberação condicional. No relatório, você afirmou que este é o momento ideal para liberá-la. Por que agora é ideal? Porque Morgan melhorou de forma bastante significativa e precisa de coisas que a instituição não pode mais oferecer. Acho que ela se beneficiou muito por estar em Winnebago de várias maneiras diferentes, mas acredito que ela chegou ao limite do que o Winnebago pode fazer para ajudá-la. Não há nenhuma indicação de que ela seja perigosa neste momento. E o tipo de coisas que Morgan precisa, na minha opinião, ajuda com socialização, ajuda com educação, ajuda para se tornar independente, são coisas que o Winnebago não pode mais fornecer de maneira eficaz. Ok, então não há mais nenhum tratamento que ela possa fazer em Winnebago. Não há mais nenhum tratamento que ela possa fazer em Winnebago. Então, há mais tratamento. Eu acho que o lado negativo de estar em Winnebago supera qualquer benefício que ela obteria do tratamento oferecido lá. Você sabe que ambos acham Morgan agora inapta para liberação condicional? Eu ouvi o depoimento delas nesse sentido. E elas acreditam que Morgan ainda representa um risco significativo de causar danos físicos a si mesma ou a outras pessoas. Eu ouvi o depoimento delas. Desculpe, eu ouvi o depoimento delas nesse sentido. Você não concorda com isso? Eu diria que provavelmente concordo mais com a avaliação da doutora Robbins sobre a situação. Morgan não apresenta nenhum perigo há vários anos. E eu realmente acho que neste momento é fundamental que ela faça a transição para a comunidade para ajudar em seu desenvolvimento contínuo. Você não acredita que daqui a 6 meses ela estaria menos preparada para ir para a comunidade, acredita? Não. Acredito que esse período crítico para o desenvolvimento está terminando, como disse a doutora Robbins.
Após anos de tratamento e avaliações psiquiátricas, a decisão de conceder a libertação condicional de Morgan cabe ao juiz. Este tribunal está convencido por provas claras e convincentes de que a senhorita Geyser representa um risco significativo de dano físico a si mesma, a outros ou de danos graves à propriedade, pelos motivos que já expus. Agora ela se esforça muito. Ela continua fazendo o que deve fazer, mas isso não muda esse risco. Lembre-se de que o que preocupa a comunidade é o risco, um risco perigoso. A comunidade também está muito preocupada com o que acontece com a senhorita Geyser. A determinação final da periculosidade exige um equilíbrio cuidadoso entre os interesses da sociedade em se proteger de condutas prejudiciais e o interesse do absolvido em sua liberdade pessoal e autonomia. Então esse é o equilíbrio, mas o equilíbrio é o interesse público em se afastar de condutas prejudiciais. Nessas circunstâncias, este tribunal está convencido de que a balança pende para o lado do público, e isso fica claro por provas claras e convincentes. Portanto, neste caso, após ouvir todas as provas credíveis, que estou convencido de que foram muito bem apresentadas, tanto pelo Estado quanto pela defesa, estou convencido de que o pedido deve ser negado. Embora a libertação condicional de Morgan tenha sido negada por enquanto, o juiz deixou a porta aberta. Ela poderá solicitar a libertação novamente em 6 meses. Em 6 de janeiro de 2025, Morgan retorna ao tribunal para outra audiência. Será que 9 meses fariam tanta diferença? Neste momento, sou favorável à petição dela de liberação condicional. Especificamente, não acredito que ela atualmente represente um risco significativo de causar danos substanciais a si mesma, a outras pessoas ou de causar danos à propriedade. Os fatores de proteção incluem recursos intelectuais e capacidade de resolver problemas. Ela desenvolveu melhores habilidades de enfrentamento para lidar com o estresse, que trabalhou e desenvolveu com a ajuda de anos de tratamento e da equipe de tratamento que ela tem em Winnebago. Ela demonstrou uma capacidade aprimorada de autorregulação, especialmente na autorregulação emocional. Então, ao lidar com o estresse na instituição, ela diminuiu a frequência de recorrer à fantasia ou de usar. Acho que eu diria fantasia ou se fechar em si mesma para lidar com a situação. E ela também tem uma motivação expressa para proativamente buscar um caminho de vida pró-social daqui para frente. A adesão dela na instituição, à medicação e ao tratamento é notável. A ausência de problemas comportamentais e de violência dela na instituição, tanto contra outros quanto contra si mesma. Tudo isso indica que ela está pronta para a liberação condicional agora. É sua opinião que isso, portanto, a tornaria menos perigosa? Isso tornaria a senhorita Geyser menos perigosa se ela tivesse a oportunidade de se mudar para uma moradia assistida e continuar a se desenvolver como indivíduo? Eu não acho que ela vá se tornar perigosa para outras pessoas, esteja ela em Winnebago ou não. Acho que existe o risco de, com o tempo, se ela for limitada pelas coisas que o Winnebago pode oferecer a ela, eu posso imaginar que em algum momento ela perca a esperança e potencialmente se torne um perigo para si mesma. Então, sim, talvez ironicamente, eu acho que ela estaria mais segura fora de Winnebago. Depois que o juiz analisa esse novo depoimento, além das avaliações de Morgan, desta vez o resultado é bem diferente. Então, ao revisar todos os relatórios e os assuntos, estou satisfeito que, diante das circunstâncias, o tribunal vai conceder a liberação. Estou convencido por evidências claras e convincentes de que, nas circunstâncias atuais, a senhorita Geyser não representa um risco significativo de dano físico a si mesma ou a outros, nem de causar sérios danos materiais. Agora, ao fazer essa constatação, eu levo em consideração o que aconteceu. Eu levo em consideração o grau de perigo do que aconteceu em 2014. Eu levo em consideração, no entanto, o que aconteceu desde então, em particular nos últimos 6 meses. Eu levo em consideração as opiniões dos médicos, mas em particular, e tem sido uma análise importante para o tribunal realizar, como aponta a decisão no caso Randall.
A determinação final do grau de periculosidade exige um equilíbrio cuidadoso entre o interesse da sociedade em se proteger de condutas prejudiciais e o interesse do absolvido em sua liberdade e autonomia pessoal. Ao analisar o caso Randall e o que aconteceu em Randall, bem como quais eram as circunstâncias de Randall, se eu, quando comparo Randall a Geyser, realmente existe, há uma diferença enorme na justificativa para rejeitar a liberdade supervisionada naquele caso, no caso de Randall, em comparação com este caso. Quando eu avalio esse conceito de periculosidade e volto ao que aconteceu e ao progresso que houve, a senhorita Geyser não se enquadra na mesma categoria que o Sr. Randall em sua pedido de liberação e no indeferimento desse pedido. Portanto, sob esse ponto de vista, eu concedo a petição, fica assim determinado. Embora a juíza conceda a soltura de Morgan, ela não está livre para simplesmente sair do tribunal. Especialistas estaduais em saúde mental precisam elaborar um plano de liberação para onde ela ficará. Ao contrário de Anissa, o plano de liberação de Morgan não inclui voltar para casa com a família. Em vez disso, ela foi obrigada a ficar em uma casa de acolhimento. Para Morgan e sua advogada de defesa, isso é uma vitória. Tenho muita confiança de que Morgan vai se sair bem. Quero dizer, é claro, isso depende dela, obviamente. Garantir que está enfrentando seus problemas e levando tudo a sério. Só podemos ir até certo ponto e não temos bola de cristal. Ele está certo. Ninguém pode prever o futuro. Mas em novembro de 2025, as palavras dele ganhariam um significado diferente. Estou ligando a respeito de um dos meus residentes. Tudo bem. Ela saiu ontem à noite e tirou o monitor GPS, a tornozeleira eletrônica que ela usava. Certo, e qual é o nome e sobrenome dela? Morgan Geyser. Isso é um pesadelo. Eu me lembro quando essa notícia saiu e imediatamente pensei na Peyton e na família dela. Por anos, temeram que isso pudesse ocorrer. Agora vivem seus piores medos. Quem ligou da residência supervisionada onde Morgan mora contou que uma amiga bem mais velha sempre queria visitá-la. A amizade gerou preocupações e as suspeitas deles se confirmaram. Ei, pessoal. Ei. Pessoal. Ei, infelizmente vocês não podem ficar aqui atrás. Lá fora. Nós vamos ficar por ali. Acho que no departamento de polícia de Robbins vocês podem dormir no saguão. Não, estamos bem. Vamos só ficar andando por aí. O quê? Vamos só ficar andando por aí. Beleza. Obrigado. Eu agradeço. Desculpa incomodar vocês. Beleza, agradeço por vocês entenderem. Muito obrigada. Imagens da câmera corporal dos policiais em Posposen, Illinois. Morgan e sua amiga estão presas em um posto de caminhoneiros após ficarem sem dinheiro. De onde vocês são? Tudo bem, estamos muito envolvidas no programa. Sul, salve. Olá, quão longe? Não é tão longe. Não estamos morando em lugar nenhum. Vamos ficar bem esta noite. Quero só garantir que estão aquecidos. Estamos bem. Claro? Olá. Então... Obrigado. Sem problema. Só quero garantir que alguém vai arrumar um lugar para vocês ficarem. Não, nós já saímos. Quantos anos você tem? Eu tenho 23 anos. 23, vamos ver. Ela disse. Como ela... Ponto 3. Tudo bem. Eu não estou com minha identidade. Mas... Tudo bem, diga seu nome e data de nascimento só para confirmarmos sua identidade. Você está dizendo quem é, certo? Não está desaparecido nem nada, né? Ótimo. Sem problema. Obrigado por ligar. Certo, qual é o seu sobrenome? Não sei por que tenho que fazer isso. Porque não acredito que você tenha 23 anos, certo? Recebemos ligações por chamada. Seja honesto. Quero garantir que você não está desaparecido. Se não estiver, siga seu caminho. Você está desaparecido de algum lugar? Só preciso do seu nome e data de nascimento. Depois você pode ir. Eu tenho 19 anos. 19 anos. 19? Você já é um adulto. Então qual que é o seu sobrenome? Quer saber? Eu não quero te dar o meu nome. Tudo bem, então nós vamos te prender. Nós vamos pegar sua identidade. Vamos reter sua identidade na delegacia. Então você não quer obstruir um policial. Me dê seu nome e data de nascimento. Você não está sendo procurado por assassinato, né? Certo.
Então não deveria haver nenhum problema. Ok, você está fazendo disso algo maior do que é. Qual é o seu sobrenome? Grease. Como se soletra? Yes. Is. Não, G-R-E-S. Ok. G-R-E-S. Qual é o seu primeiro nome? Stephanie. Então, Stephanie. Stephanie, me diga seu nome verdadeiro. Tudo bem. Se ele voltar, nada de trabalhar no arquivo, o que espero que não aconteça. Isso mostra que estão mentindo. Vou levar vocês para tirar digitais. Tudo bem? Não obrigue a gente a tudo isso. A gente só quer deixar você ir embora. Não, você não pode. Vocês são procurados por alguma coisa? A criança não é casada. Por que você esconde seu nome? Não entendo. Por fim, Morgan revela a verdade e informa seu nome aos policiais, ciente de que sua breve liberdade acabou. Tudo bem. Então Morgan é seu primeiro nome, certo? Sim. G-S-R... Não. Deixe-me dizer adeus. Tudo bem, vamos deixar. Eu nunca mais vou vê-la. Sim, você vai. Não, eu não vou. 3014. Porque eu fiz algo ruim. Deixe-me me despedir. Você poderá se despedir, mas espere até descobrirmos o que está acontecendo. Tudo certo, prometo que deixarei você se despedir. Não importa o que eu tenha feito? Sim, não importa. Sobrenome. Eu te dou minha palavra, certo? Você está sendo honesto comigo. Eu estou sendo honesto. Esse é o meu nome. Confie em mim, eu não queria te dizer meu nome. Você já vai entender o motivo. Mas ela não sabia o meu nome. Pode levantar a mão. Você disse que eu podia dizer meu nome. Eu vou deixar. Vocês vão para o mesmo lugar? Eu prometo que ela não sabia. Ok. Temos um pequeno problema. Desculpa. Desculpa. Me desculpa mesmo. Desculpa. Me desculpa mesmo. Meu Deus, me desculpa mesmo. Me desculpa mesmo, Deus. Me desculpa mesmo. É difícil te ver me deixando. Me desculpa mesmo. Eu queria não ter feito isso. Tudo bem. Tudo bem, querida. Morgan não pode voltar para a residência assistida e é presa, sendo levada sob custódia policial. Em dezembro de 2025, a liberação condicional de Morgan é revogada e Ila é obrigada a voltar à instituição de saúde mental de Winnebago, onde permanece até agora. Anissa Weier ainda vive com o pai sob liberação condicional. E claro, não posso encerrar este episódio sem mencionar Peyton Lautner, a garota que sobreviveu e superou muito. Ela vive de forma reservada, mas onde quer que ela esteja, esperamos que realize tudo o que sonhou. Obrigada por acompanhar este episódio. Eu sou Elizabeth Milner e nos vemos na próxima semana com outra criminosa.